Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e agora você terá uma das aulas que nós temos na Mazzucchin Plus. Ô Danilo, o que é essa Mazzucchin Plus? A Mazzucchin Plus ela é totalmente diferente das plataformas que nós temos de estudos em gestão de tráfego, Google, Facebook, Instagram, entre outras. Uma vez que você aprende e simultaneamente você já coloca em prática. Mas como assim, Danilo? Me explica um pouco melhor. Nós temos loja virtual, landing page, site, diversos outros produtos da Mazzucchin criados pela própria Mazzucchin para você, gestor de tráfego, ou você que talvez ainda não seja um gestor de tráfego, se torne um gestor de tráfego de excelência. Fique agora com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Partimos então para a nossa próxima aula. Na aula anterior nós falamos sobre os tipos de campanhas. Quais são os tipos e quais são os seus objetivos? Se ela serve para posicionar, fidelizar a marca, para gerar venda, para gerar lead, se ela satisfaz esses três objetivos distintos, tá? Então nós vimos os tipos de campanhas e agora nós temos na aula de hoje a criação de campanha na prática, mas nós iremos estabelecer uma case. Então ao decorrer de todo o nosso curso, nós teremos cases, situações aonde de fato acontece no dia a dia de um gestor de tráfego, e você vai receber essas cases e nós, juntos, iremos trazer uma solução para essa case que foi apresentada, tá? Para esse caso, para esse problema que foi apresentado. Então, na aula de hoje, o que nós teremos aqui? Nós teremos uma case voltada à Mazzucchin. A Mazzucchin é uma agência de marketing digital especializada em gestão de tráfego. Contudo, por ela ter uma alta demanda de gestão de tráfego para seus clientes, decidiu contratar você, a fim de que você faça a gestão do tráfego dela, objetivando gerar a maior quantidade de leads possível com o menor investimento. É o que todo mundo quer, né? Se quer gerar lead, então vai querer gerar lead com qualidade, na maior quantidade possível, com o menor valor de investimento. Até então, normal. A Mazzucchin liberou um budget de R$10 por dia e quer que a campanha rode para todo o Brasil. Então vamos lá. É importante que desde agora você compreenda como que é a formatação do nosso curso. Ele busca trazer a prática, a vivência de um gestor de tráfego no dia a dia. Então nada melhor do que colocar esses casos que de fato acontecem no dia a dia. Vamos imaginar então que, conforme está sendo disposto no enunciado, nós temos uma empresa que nos contratou, tá? O nome dela é Mazzucchin, olha que engraçado, né? Ela também é uma empresa de gestão de tráfego, mas como ela tem ali, conforme está sendo dito na case, ela tem vários clientes, ela não está dando conta, enfim, de fazer a sua própria gestão de tráfego, ou que seja, ela tem gestões diferentes, né? Com agências diferentes, com gestores diferentes, e decidiu lhe contratar para que você possa trazer uma demanda para ela de leads de gestões de tráfego, pessoas que desejam fazer a gestão dentro do Google Ads, né? Empresas que precisam de gestores de tráfego para o Google Ads, precisa de tráfego, de gestores de tráfego para gerir o seu Facebook Ads ou qualquer outra forma de gestão de tráfego, tá? Bom, e a Mazzucchin, ela liberou para você um budget bem pequenininho, um orçamento super baixo, um orçamento de R$10 por dia. E ela pediu para que rode para todo o Brasil. Então aqui a gente já tem algumas percepções, né? Qual é a percepção? Um baixo investimento. Outra percepção, a área que nós vamos ter que gerar o lead, que é para gestão de tráfego, pessoas que querem, enfim, conforme eu disse anteriormente, contratar um gestor de tráfego em Google, Facebook, etc. E nós vamos rodar para todo o Brasil. Então nesse enunciado, nessa case, já deu para entender o que nós vamos precisar de fazer. E aí nós vamos colocar na prática, tá? Vamos gerar esses contatos na prática. E conforme for passando o curso, vai evoluindo as cases distintas. Vamos lá então. Primeiro passo, o que nós temos que fazer? Tem que existir um planejamento. Esse planejamento você pode se basear através de algumas perguntas. Você pode se nortear realizando algumas perguntas para você mesmo. Quais são essas perguntas? Com quais tipos de campanha irei trabalhar inicialmente? Então essa é uma pergunta que eu lhe faço. Na aula anterior, na aula passada, nós conversamos sobre os tipos de campanha. Então olha só, nós temos um budget baixo, nós temos que rodar para todo o Brasil e nós temos que gerar lead. Qual é o tipo de campanha melhor para essa situação, para essa case? Como farei minhas segmentações? Dependendo então do tipo de campanha, obviamente então terei segmentações diferentes, né? Se nós estamos falando de uma campanha de pesquisa, você tem uma segmentação principal contextual, que é por palavra-chave. Claro que você pode colocar outros gatilhos de segmentação ali, mas fato é que você vai segmentar mais por palavra-chave. Vai fazer campanha de display, você pode segmentar de maneira contextual, palavra-chave, pode segmentar por público-alvo, pode segmentar por canal. Então, qual é o tipo de... Dependendo do tipo de campanha, vai ser a segmentação diferente que nós iremos utilizar.
Com qual público eu estarei conversando e quais são as dores dele? E aí? Quem está te contratando é uma agência de marketing que oferece gestão de tráfego. Qual que é o público dela? O público dela são empresas, né? Um B2B. Então, qual que é a grande dor dessas pessoas? Qual que é a grande dor dessas empresas? Elas precisam gerar resultado através do marketing digital. Elas precisam de venda ou de lead. Então, essa empresa que te contratou, nesse caso a Mazuquim, a dor do cliente dela é esta. Ele precisa de aumentar sua performance ou de estar posicionado dentro das mídias sociais, dentro da internet de maneira geral. Então, sempre você precisa de entender a dor do cliente do seu cliente, se é que você vai gerir tráfego de maneira comercial, né? Se é que você vai gerir tráfego para terá clientes. Se você estiver gerindo o tráfego do seu próprio negócio, então você tem que entender as dores do seu cliente. Agora, se você está gerindo tráfego para outras empresas obterem mais clientes, gerarem vendas, posicionamento e fidelização de marca, ou seja, a sua comercialização, existe na verdade uma comercialização da sua gestão de tráfego, então você tem que entender as dores do cliente e do seu cliente. Nesse caso aqui, nós estamos nos posicionando como gestores de tráfego que a Mazuquim nos contratou. A partir desse momento, então, quais são as dores do cliente da Mazuquim? Ou quais são os desejos? O que eles querem? Porque isso daqui vai impactar diretamente nas suas copies, vai impactar diretamente como que você vai escrever seu anúncio, vai impactar também em como você vai escolher a forma de segmentação, vai impactar na copy da página de destino, ou seja, do teu site, do site que nós vamos utilizar, tá? Então, o planejamento aqui nesse terceiro item é entender quais são as dores do nosso cliente ou do cliente do nosso cliente. Deu para compreender? Qual site utilizarei? Então, qual site que nós iremos utilizar? O site é um ponto fundamental para que nós possamos gerar resultado, ter performance dentro do Google Ads. 50% do sucesso ou fracasso das suas campanhas está dentro do teu site. O teu site ele é responsável em, numa loja virtual, gerar venda, num site, no objetivo de geração de leads, fazer com que o tráfego que chega até ele se torne um lead, né, uma oportunidade. Precisarei de utilizar alguma ferramenta além do Google Ads? E aí, nessa case específica, precisaremos de utilizar? O que seria, Danilo, ferramentas adicionais ao Google Ads? Aí tem diversas, pode ser o Google Analytics, Merchant Center, dentre diversas outras. Precisaremos de utilizar agora ou não precisaremos? Então, sempre nós vamos ter que entender a case, vamos ter que entender qual que é a problemática que foi disposta para nós e a partir desse momento, então, compreender como que nós devemos nos posicionar. Quais são os cenários de resultados que eu devo esperar e também enviar ao meu cliente? Então, antes de começar, vou criar campanha. Você tem que levantar, você tem que fazer esse levantamento, esse planejamento, respondendo minimamente estas perguntas para que aí sim você tenha uma base, um norte de como que você vai trabalhar, de como que nós vamos distribuir essas campanhas ou essa campanha, fazer a segmentação dela, qual página que a gente vai utilizar, com qual público que a gente está conversando, e assim por diante, tá? Ponto muito importante, como nós estamos nas nossas primeiras aulas, e essa é a primeira case que nós estamos tendo, muitos itens, como quando eu for te mostrar o site, quando eu for te mostrar a criação de anúncio, eu não vou ir muito profundo nesses temas, tá? Eu não vou ficar falando, por exemplo, vamos criar um anúncio com uma redação publicitária aristotélica formada, enfim, quadrifásica, né, por 4 fases, e aí você vai precisar despertar a atenção, contextualizar, chamar para... Não vou ficar explicando dessa forma e nem mostrando, olha, esse daqui converte, esse daqui não converte. Por que não? Agora não. Porque nós teremos aula específica para falar de anúncio. Quando for site, mesma situação. Foi disponibilizado um site para nós podermos utilizar durante as nossas aulas. Esse site, que é, inclusive você que é assinante da Plus, assinante da Mazuquim Plus, você tem esse site gratuito para você, que é o WebKim. Você pode pedir para instalar esse site, tá? É só você ir lá na sua dashboard, fazer a solicitação para poder instalar o site ele já está dentro aqui da sua assinatura, da Plus. E a partir desse momento, o que nós vamos fazer? Como ele é um site totalmente atualizável a nível usuário, nós podemos alterar todos os textos, nós podemos alterar as imagens e assim por diante. Ao decorrer do nosso curso, eu vou te mostrando como você vai deixar a WebKim mais persuasiva, tanto a WebKim Site quanto também a WebKim Landing Page. E as diferenças entre uma landing page institucional, de posicionamento e fidelização, landing page voltada à geração de lead
mas com mais conteúdo e landing page voltada à simulação. Fato é então que nós teremos, durante as próximas cases, mais possibilidades de nos aprofundarmos mais nos conteúdos. Que hoje você vai sair daqui sabendo dessa aula é primeiro fazer esse planejamento e claro que ao término desse contexto aqui dessas duas próximas aulas, dessa e da próxima, vai conseguir criar uma campanha dentro do Google Ads, tá? No tipo de campanha que nós vamos discutir qual que será agora. Que aí vem o próximo slide, vem o próximo item. Planejador de palavras-chave. Peraí, olha lá. Primeira pergunta é, com quais tipos de campanha irei trabalhar inicialmente? Por que o próximo aqui já veio falar sobre planejador de palavras-chave? Porque é o seguinte, quando nós olhamos para o nossa case, nós observamos que o cliente ele quer investir pouco. Ele quer investir R$10 por dia. Nós entendemos que, ele disse inclusive para nós, que ele quer leads, ele quer gerar contato, ele quer oportunidades. Então começa a raciocinar, qual que é o tipo de campanha que me permite gerar lead e que me permite ser tão assertivo a tal ponto em que eu vou conseguir, com pouco acesso, gerar lead, porque eu terei pouco acesso, porque são só R$10 por dia. E aí nós começamos a voltar lá no tempo e entender, poxa, quais são as campanhas, os tipos de campanhas que ajudam na geração de lead. Eu tenho campanha de pesquisa, eu tenho campanha de display, né? Que ajuda nessa relação, que permite com que nós geremos lead, campanha de maior desempenho. Mas o principal tipo de campanha do Google, aonde você consegue ter uma quantidade mais saudável de lead, uma taxa de conversão melhor, é através da rede de pesquisa. Por que através da rede de pesquisa? O tipo de campanha de pesquisa? Porque a pessoa, o prospecto, ele já está procurando. Ele é que vai procurar a tua solução, o teu serviço ou o teu produto, né? Ou nesse caso, o serviço ou o produto do nosso cliente aqui, que de maneira, no exemplo que foi dado, é a Mazuquim, né? Então, o cliente do nosso cliente, ele vai até o Google pesquisar. Então, ele que vai procurar a empresa. É muito mais fácil você gerar uma venda para quem lhe procura, do que você ir ofertando. Olha, você quer isso? Você quer? Então, de acordo, pensa no mundo físico, por exemplo. Você está vendendo, sei lá, um carro, tá? Como é mais fácil vender esse carro? Se as pessoas, você impactar as pessoas que já estão procurando para poder comprar um carro, no modelo do carro que você está vendendo, dentro da precificação que você está vendendo, né? Então você está as pessoas elas estão procurando e elas já querem aquele modelo de carro, aquela precificação. Ou é mais fácil você vender esse mesmo carro saindo pelas ruas falando, você quer comprar um carro que ele é da marca tal, no modelo tal, num preço tal? Você concorda comigo que você vai precisar de conversar com muito mais pessoas ali na rua, né? Coloquei a rua como uma praça qualquer de divulgação, para que você consiga encontrar um que seja interessado e a partir desse momento, então, esse um que está interessado, ele venha lhe pedir mais informações e vocês comecem o engajamento para possivelmente comprar esse carro, vender esse carro. A partir do momento que você está num local onde as pessoas se direcionam até você, imagina que você foi num feirão, tá? Então as pessoas elas já estão indo nesse feirão, seu carro lá está ali exposto para que você possa vender. Então as pessoas elas chegam até você. É mais fácil de você vender do que simplesmente você deixar lá o seu carro na rua e começar a perguntar um para um, olha, você quer comprar o carro? É mais difícil. Então a campanha de pesquisa, de maneira bem singela, ela traz justamente essa relação de você estar com o carro no feirão e as pessoas irem para poder perguntar mais informações do seu carro. Campanha de display, por exemplo, que também você pode gerar lead, é mais aquela relação de você colocar o seu carro na rua. Claro que aí você pode fazer algumas segmentações para poder não estar em qualquer rua, né? Um exemplo, você vai colocar o seu carro na rua, mas o seu carro ele é de luxo, então não vai adiantar você colocar em qualquer rua que não tenham pessoas com poder aquisitivo para poder adquirir aquele carro. Então você vai colocar em ruas que são propícias àquele carro. O inverso também é recíproco, não adianta você colocar numa rua onde existem pessoas com um alto poder aquisitivo, você colocou um carro ali popular para poder ser comercializado. Dificilmente ele será vendido, a não ser que essas pessoas tenham maior poder aquisitivo, tenham algum interesse por quaisquer motivos nesse carro, tá? Mas fato é, então, que na rede display você consegue segmentar, você consegue colocar o teu anúncio em lugares mais prováveis que as pessoas elas irão se atrair por aquele seu anúncio, ou nesse exemplo do carro, numa rua que seja mais atrativa para que as pessoas se interessem pelo seu carro. Mas fato é que você está procurando essas pessoas. Agora, a partir do momento que você está num local onde essas pessoas elas irão até você, como eu dei o exemplo de um feirão,
na rede de pesquisa, é assim, elas vão até você, elas digitam o termo de pesquisa, visualizam o teu anúncio, ela clica no teu anúncio e a partir dali, então, ela pode estabelecer um contato com você. É a aula anterior, aquilo que eu expliquei sobre a rede de pesquisa. Então, você associa. O cliente investe pouco e ele precisa gerar contato. Qual que é a rede que me traz maior taxa de conversão? Instintivamente, sem colocar a mão na massa, porque essa verdade pode ser uma mentira, ou seja, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Porque a ideia é o quê? Se eu tenho uma rede de pesquisa que converte mais, então a lógica é criar uma campanha de pesquisa. E é isso que a gente vai fazer. Mas depois nós vamos também criar uma campanha de display, criar outros tipos de campanha, e talvez aquilo que nós entendemos lá no início, lá no planejamento, não se concretize. Como assim, Danilo? Me explica um pouco melhor. Talvez a campanha de display gere mais conversões para nós, gere leads mais qualificados, né? Tem um custo por conversão menor. Mas, fato é que sempre quando você vai começar a receber um novo cliente, ou imagina que você está fazendo gestão para o seu próprio negócio, tem uma nova situação, você deve parar e pensar qual é o tipo de campanha que eu vou trabalhar para satisfazer esse objetivo. E aí, nesse caso, para esta case que nós colocamos aqui, faz mais sentido a pesquisa. Mas nós não vamos nos limitar apenas à pesquisa, depois nós vamos criar outras campanhas para poder identificar, de fato, será que o meu planejamento que eu havia feito anteriormente, eu tive razão? Ou seja, eu gerei mais contatos pela campanha de pesquisa? Ou será que outra campanha, por exemplo, display, me gerou mais contatos e contatos tão relevantes quanto pesquisa ou até mais relevantes do que pesquisa? Então o que eu quero dizer para você aqui é que não existe uma exatidão. Eu não posso simplesmente falar para você, olha, nós vamos criar a campanha de pesquisa porque para essa situação ela é a melhor. Eu posso dizer o seguinte, nós vamos criar uma campanha de pesquisa porque aparentemente para esta situação é a melhor, tá? Mas eu não posso jamais cravar que será a melhor. Nós vamos colocar em prática tudo isso. Bom, então, vamos lá. Aí que vem a relação de nós termos esse slide falando do planejador de palavras-chave. Por quê, Danilo? Porque eu não posso simplesmente falar para você, vamos iniciar então a campanha de pesquisa. Por que eu não posso falar isso? Porque existem algumas premissas para que você possa rodar na campanha de pesquisa. Como, por exemplo, o nosso cliente, ali, a Mazuquim, ela colocou que ela quer rodar todo o Brasil e que ela quer leads, ela quer oportunidades de pessoas que queiram comprar gestão de tráfego. Perfeito? Eu escolhi, então, a campanha de pesquisa. Mas, será que existe tráfego? Ou seja, será que existe pesquisa de pessoas querendo contratar agências de marketing digital? Bom, eu e você, por nós estarmos de alguma forma integrados dentro dessa área, nós sabemos que com certeza vai existir bastante tráfego. Mas vamos imaginar agora aqui algo diferente. Vamos imaginar uma outra situação. Um cliente te contrata, tá? Uma pessoa lhe contrata, uma empresa lhe contrata, e ela fala assim, olha, eu quero rodar para todo o Brasil, vou ter um budget de R$10 e eu quero vender, vamos colocar aqui uma área bem diferente, eu quero vender zíper fino. Quero vender zíper fino porque esse zíper fino é um acabamento que as indústrias de roupas elas precisam e eu vendo esse zíper fino e eu quero que essas indústrias entrem em contato perguntando qual que é o valor que eu vendo, enfim, quero que eles entrem em contato comigo. Eu vendo zíper fino. Aí você tem que se perguntar, puxa, eu quero rodar na rede de pesquisa, porque o budget dele é baixo, ele quer rodar para todo o Brasil. Mas será que tem tráfego para zíper fino? Será que tem tráfego? Então, eu estou mudando a nossa... te colocando aqui um outro exemplo, para que você possa compreender o que nós vamos fazer agora. Então, não adianta só escolher o tipo de campanha, você tem que validar depois que você escolheu, se de fato você vai poder trabalhar com ela. Porque se daqui a pouco você coloca lá no planejador de palavras-chave, que é uma ferramenta do Google que permite identificar, dentre outros itens, a quantidade de pesquisas que tem um determinado termo. Se você identificar que ele é muito baixo, né? Por exemplo, tem 100 pesquisas mensais. Tem 100 pesquisas mensais a R$10, até que poderíamos ainda pensar em trabalhar. Mas vê lá, tem 40, 50 pesquisas mensais. Vai valer a pena você criar uma campanha de pesquisa para o zíper fino? Não vai. Né? Não significa dizer que você vai ter que falar para aquele cliente, olha, então não vamos fechar o contrato não, porque a campanha que eu acho que é melhor para você é de pesquisa, e de pesquisa você não tem tráfego nenhum. Você não vai fazer isso. Mas vai ter que procurar outros tipos de campanha. Tá? Por quê? Porque não tem tráfego suficiente. As pessoas elas não pesquisam por zíper fino. Deu para compreender isso? Então, assim, a lógica que nós faremos agora, voltando lá para o nosso enunciado, voltando para a nossa case, é entrar no planejador de palavras-chave, que também é chamado de Keyword Planner, que é essa ferramenta gratuita do Google.
e nós vamos identificar se tem tráfego para aquilo que nós queremos anunciar, que são pessoas que estão procurando por agência de marketing digital, por empresa de marketing digital, contratar plano de mídia social, contratar plano de gestão de Google Ads. Vamos verificar se tem tráfego e também, além de verificar se tem tráfego, quanto que nós temos que pagar de CPC, custo por clique. Tá? Então, o planejador de palavras-chave, o Keyword Planner, essa ferramenta do Google Ads, que está inclusive dentro do Google Ads, vai permitir com que nós visualizemos o volume de tráfego e permitir com que nós visualizemos, que nós saibamos o valor que nós tendenciosamente pagaremos por cada palavra-chave. Vamos lá então, vamos acessar aqui o nosso Google Ads. Vamos acessar aqui o nosso Google Ads. Eu deixei aberto aqui, né, nossa mazuquimplus@gmail.com. Chegou inclusive aqui uma notificação, verificar qual é a notificação que é essa. Qualificação para segmentação por clientes. Nós vamos utilizar essa daqui, essa notificação que apareceu na nossa conta. Estamos falando o quê? Que agora nós estamos qualificados para poder trabalhar com lista de clientes. Nós teremos aula para poder falar sobre isso, que nós vamos refinar. O Google diz que você pode aumentar em até 60% a qualidade do seu tráfego ao utilizar a lista de clientes. Mas vamos com calma. Nova página de experimentos também está disponível, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso daqui. Fechar isso daqui, beleza, concluir tudo atualizado. O que nós vamos fazer agora aqui dentro do nosso Google Ads, dentro da nossa dashboard? Vamos acessar o Keyword Planner, vamos acessar o planejador de palavras-chave do Google para que a gente possa entender primeiro, responder a essa primeira pergunta, se nós temos tráfego para essa área ou se nós não temos tráfego. Vou clicar aqui em ferramentas e configurações, clico nela, e aí em planejamento nós temos planejador de palavras-chave. Vamos clicar em planejador de palavras-chave, tenho duas opções. Aqui nós vamos utilizar a primeira, que é descobrir novas palavras-chave. Depois nós vamos trabalhar com o planejador de palavras-chave, com o Keyword Planner, de uma maneira profunda. Quero sempre que você entenda isso. Nessa aula e na próxima, nós não vamos nos aprofundar em cada item, tá? Muito pelo contrário, eu quero simplesmente te tirar dessa zona hoje de teoria e te colocar numa zona, agora eu consigo criar uma campanha, tá? Mas depois nós vamos aprofundar assunto por assunto. Mas vamos lá. Então, qual que é a lógica? Eu quero descobrir se eu posso, se tem tráfego na área de gestão de tráfego. Então, eu clico aqui em descobrir novas palavras-chave. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho que raciocinar. Quais são os termos que os clientes do meu cliente, nesse caso os clientes da Mazuquim, eles vão ditar para contratar o meu cliente? E aí? Quais que você acha? Pensa aí. Quais que você acredita? Você pode até fazer o seguinte, ó, se você quiser, antes mesmo de abrir o Keyword Planner, abrir um bloco de notas e escrever esses termos, eu acredito que as pessoas elas digitariam por marketing digital. Eu acredito que elas digitariam por contratar agência de marketing digital. Eu acredito que elas digitariam, que elas buscariam por empresa de marketing digital, planos de marketing digital. Por que eu estou falando isso para você? Porque é válido você, no momento que você tiver uma ideia de como que as pessoas elas podem pesquisar, já escrever essa ideia, e aí depois você vem lá no Keyword Planner, e aí você vai pesquisando aqui, ó, você vai colocar esses termos. Então eu vou copiar e colar para ir todos de uma vez, mas eu vou fazer por partes. Vou colocar aqui, ó, vamos lá, marketing digital. Será que tem tráfego para marketing digital? Está nível Brasil. Vou clicar aqui em ver resultados. Poderíamos pesquisar também por algum domínio, tá? E olha lá, vou até aumentar aqui um pouquinho o zoom. Aumentar aqui um pouquinho o zoom, beleza. Já dá para você ver bem melhor, né? Então nós pesquisamos por marketing digital e aqui mostro a palavra-chave, marketing digital, média de pesquisas mensais. Aqui, como nós não investimos ainda, o Google não está mostrando precisamente se tem 50, se tem 10, se tem 20, se tem 30. Ele coloca uma faixa. Essa faixa ele está colocando ó, de 100 mil a 1 milhão, né? Ó, de 10 mil a 100 mil e assim por diante, tá? Então é a faixa que ele está colocando de quantidade de pesquisas. E ele também traz para você, aqui para nós, na verdade, uma estimativa do valor que nós vamos pagar de CPC. Nesse caso, o marketing digital, para aparecer na primeira página, ó, lance na parte superior da página, menores valores, R$ 1,90. Lance na parte superior da página, maiores valores, R$ 23,14. Consegue visualizar isso aqui? Vou até diminuir um pouquinho o zoom aqui para melhorar a visualização. Beleza. E aí ele mostra aqui, ó 3,3 para agência de marketing, porque ele traz outras ideias de palavras-chave para você. Ó, olha as palavras-chave que ele traz. Nós procuramos por marketing digital e aí ele trouxe, além da palavra marketing digital, agência de marketing digital, marketing 4.0, marketing online, agência
de marketing, agência digital, MKT digital. Então ele traz várias ideias de palavras-chave para nós, mostrando as médias de pesquisas mensais dessas palavras-chave, e ele mostra que os menores valores de lance dispostos na parte superior e os lances maiores que são dispostos. Então tem gente colocando, tem concorrente colocando 23 e 14 para o termo marketing digital. Bom, então marketing digital nós vimos que, opa, tem tráfego, né? Tem um alto volume de tráfego para o termo marketing digital. Beleza, legal. Contratar agência de marketing digital. Vamos copiar aqui. Vamos colar aqui para a gente poder visualizar. Você observa que eu não estou lhe mostrando, eu não estou falando sobre cada uma dessas colunas. Eu não estou falando, eu só mostrei para você o termo, mostrei para você o volume de tráfego e os lances. Porque agora é o que importa para você, tá? É o que importa para você. Mas depois nós vamos voltar. Eu quero deixar isso muito claro. Nós vamos voltar, tá? Nas próximas aulas. Vai ter uma aula, por exemplo, que a gente vai falar só sobre o Keyword Planner. E eu vou mostrar para você todos os recursos e como que você pode criar. Na aula que nós vamos criar na aula que nós vamos criar uma proposta para que nós possamos enviar proposta de gestão de tráfego para outras empresas, pensando que você quer comercializar a sua gestão. Então, é muito importante entender todas as colunas do Keyword Planner, do planejador de palavras-chave, que você pode criar uma proposta irresistível, né? Ou muito persuasiva para que o seu possível cliente se torne cliente. Beleza? Mas enfim, na aula de hoje a gente precisa só entender se o termo ele tem tráfego e quanto que custa esse tráfego. Bom, então tem tráfego, beleza. E agora, contratar a agência de marketing digital? Aqui tem de 10 a 100. Então eu posso ter 11, 12, posso ter 20, posso ter 50, vai de 10 a 100 o volume de tráfego. São pessoas pesquisando. Lembrando que nós estamos segmentando o nível Brasil. Tá? Se você, por exemplo, tivesse mais quem falasse, não, eu só quero rodar para o estado de São Paulo, aí você teria que modificar aqui, ó. Tá, Brasil, você tiraria Brasil e você colocaria São Paulo. Aí você está segmentando apenas para o estado de São Paulo, se for só a cidade de São Paulo, cidade, e assim por diante. No nosso caso é nível Brasil mesmo, né? Foi a case que o cliente Mazuquim nos pediu. Bom, então nós conseguimos observar que contratar a agência de marketing digital não tem muito tráfego, tem de 10 a 100. Danilo, quando tem uma quantidade saudável, qual que é o número? Olha, o número a quantidade de acessos, que é uma estimativa mensal que o Google traz aqui para nós, não tem como eu cravar para você, por exemplo, 500 é um número aceitável, porque depende bastante do budget também do seu cliente. Porque se for um budget muito pequenininho, mesmo que tenha pouco tráfego, como por exemplo 100, 150, talvez ele ainda consiga consumir o investimento dele diário com pouco tráfego. Porque ele tem tão pouquinho dinheiro para poder investir, que talvez o mais importante não é a quantidade de acesso nesse caso. O mais importante aqui vai ser um outro fator, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, mais profundamente, que é a coesão entre aquilo que o usuário está digitando e aquilo que você está ofertando, ou o seu cliente, nesse caso, ele está ofertando. Tá? Mas fato é, então, que quando você vê 50, 100 pesquisas, é pouco. É pouco, tá? Mas vai sempre depender não só da quantidade da pesquisa em si, para você falar se está bom ou se não está, se dá para trabalhar ou se não dá, mas também do orçamento que você vai utilizar. Esse mesmo cliente falou assim, vamos pensar que a Mazuquim colocou, vou investir R$1.000 por dia e eu quero lead. Aí você falou, eu vou trabalhar com esse termo aqui, ó, contratar agência de marketing digital. Você vai ter tráfego suficiente? Não tem, porque tem de 10 a 100 acessos apenas por mês. Por mês. Ah, mas eu que vou assumir esses 10 a 100 acessos por mês? Não. Dentre 10 a 100 é você e todos os seus concorrentes vão brigar por esses 10 a 100 acessos. Então você não tem tráfego suficiente. É uma palavra-chave com baixo volume de acesso para quem quer investir. Eu coloquei 1.000, mas poderia ser menos. Poderia ser 40, 50 reais por dia. Não vai funcionar. Tá? Coloquei R$1.000 por dia de investimento. Você precisaria então de escolher várias palavras-chave. Por exemplo, o termo marketing digital. Aí nós vimos que ele tem um alto volume de tráfego. Vai, se não me engano, de 100 mil a 1 milhão que nós visualizamos. Não é isso? Poxa, aí sim, aí você tem tráfego suficiente, até porque é um termo caro também, né? Tem gente pagando R$23 nele, para consumir o seu orçamento diário, tá? Deu para entender isso? Deu para compreender? Ah, Danilo, ficou meio obscuro, não consegui compreender. Então você tem logo abaixo nossa comunidade para que você possa tirar as suas dúvidas, tá? E lembrando sempre que, sendo assinante Plus, você sempre terá a resposta de um especialista também. Claro que os demais
integrantes da nossa comunidade Mazuquim Plus, eles respondem, mas nós especialistas, eu, por exemplo, que estou ofertando esse curso para você, Danilo Mazuquim, eu tenho um painel onde eu visualizo todas as perguntas e necessariamente tenho que responder todas as perguntas para que aí sim fique dado lá um solucionado dentro da nossa comunidade. Beleza? Então, tem dúvidas? Não hesite, vai lá e pergunte. Bom, o que mais que nós temos que fazer aqui? Então, nós observamos que, para esse termo específico, vamos colocar que não tem tráfego, que é um tráfego muito pequeno, né? Não tem tráfego. O que mais nós temos? Empresa de marketing digital. Empresa de marketing digital. Vamos verificar se empresa de marketing digital tem tráfego. Empresa de marketing digital. Aqui a gente não está nem considerando muitas ideias que o Google está trazendo para a gente de palavra-chave, né? Eu coloquei empresa de marketing digital, tem de 1.000 a 10.000, um volume bom. Para quem vai investir R$10 por dia, tá ótimo. E aí tem aqui, ó, ele colocou outras ideias, agência de marketing digital, agência de marketing digital. Aqui é agência sem acento, né, de marketing. Aqui é agência com acento de marketing digital. Agência digital Google. Mas enfim, o termo que nós colocamos, que é empresa de marketing digital, tem de 1.000, né, de 1.000 a 10.000 acessos. Então nós consideramos que tem tráfego. Planos de marketing digital. Vamos verificar se planos de marketing digital tem tráfego. Vamos lá. Sai daqui, colar, ver resultados. Planos de marketing digital de 100 a 1.000. Né? De 100 a 1.000 pesquisas. Tem tráfego também pensando que eu só tenho R$10 para investir por dia. Né? Porque aqui pode ser que ele tenha 500, por exemplo. Né? Pode ser que ele tenha 600, 800, enfim. É uma média mensal. Então, é uma estimativa que o Google está trazendo para nós. Então, vamos colocar aqui que tem tráfego. Beleza. Então, a primeira pergunta, ela foi satisfeita. Concorda comigo que a primeira pergunta ela foi satisfeita? Qual era a pergunta mesmo, Danilo? Qual que era a primeira pergunta mesmo? A primeira pergunta era essa daqui, né? Que é, com quais tipos de campanha irei trabalhar inicialmente? Aí nós falamos que nós desejávamos trabalhar com a campanha de pesquisa. Olhamos no Keyword Planner, entendemos que tem tráfego, então, com quais tipos de campanha irei trabalhar inicialmente? Campanha de pesquisa, porque nós vimos que tem tráfego. Nós raciocinamos que é o melhor tipo de campanha porque ela é mais atrativa, tem taxa de conversão maior, e aí nós ficamos com a dúvida se teríamos tráfego suficiente ou não. Pensamos em algumas palavras-chave que nós entendíamos que eram relevantes, e a partir desse momento vimos que são relevantes, agora nós temos a resposta. Trabalharemos com a campanha de pesquisa. Deu para entender? Ficou claro isso? Qual é a outra pergunta? Como farei minhas segmentações? Então vamos lá. Agora que eu sei que a campanha de pesquisa, agora eu tenho que encontrar como que eu vou segmentar. Campanha de pesquisa tem outros tipos de segmentações nela, como você pode segmentar, claro, pela idade, você vai segmentar, pode segmentar por público-alvo. Isso aqui é assunto para próximas aulas, para outras aulas. Quando é pesquisa, a gente vai falar muito de palavra-chave. Segmentação contextual. Nós não estávamos procurando as palavras-chave, nós não queremos que quando a pessoa for lá no Google digitar empresa de marketing digital, marketing tal, nosso anúncio ele apareça. Né? Então nós vamos segmentar por palavras-chave. Aí vem a pergunta, nós vamos segmentar para estas palavras-chave aqui? Marketing digital, e aí? Contratar agência de marketing digital, empresa de marketing digital, plano de marketing digital. São para estas palavras-chave que nós vamos segmentar? Ponto muito importante de ser dito. Ponto muito importante de ser dito. Sempre quando nós vamos criar uma campanha, nós temos que raciocinar em fazer com que... Eu vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Nós temos que raciocinar, primeiro, qual é a coesão desse termo com aquilo que o usuário ele está precisando, ele quer consumir. Então, pensa bastante no seguinte aspecto. A Mazuquim está contratando você, tá? Para você fazer a gestão de tráfego e gerar leads para ela de pessoas que querem contratar serviços de marketing digital. Se você trabalhar na sua campanha com o termo marketing digital, ele é muito amplo. Por que ele é muito amplo? Porque quando você colocar para segmentar as pessoas que forem até o Google, né? Então vamos lá, as pessoas que forem até aqui o Google e digitar marketing digital, né? As pessoas que forem aqui, olha só a quantidade de itens que pode aparecer com marketing digital. Né? O que é marketing digital? Agência de marketing digital, marketing digital em 2022, como é que funciona, marketing digital, os melhores salários, presença digital, marketing digital, o que é, como fazer as estratégias,
você tem muito tráfego diferente, você tem propostas totalmente distintas, porque ele é um termo altamente genérico. Marketing digital. Termo altamente genérico. O que vai acontecer? Pensa comigo, vai. Se alguém for lá no Google e digitar curso de marketing digital, seu anúncio, possivelmente ele pode aparecer, o anúncio no caso da Mazuquim, né? O que você está gerindo para a Mazuquim. Aí eu pergunto para você, a Mazuquim, ela oferta curso de marketing digital? Nesse caso, ela quer que você gere lead de curso de marketing digital? Não. Ela quer que você gere lead de pessoas que estão interessadas em fazer gestão de tráfego. Então, se você gerar um lead de curso de marketing digital, está errado. Não é relevante. As pessoas foram lá no Google e digitaram o que é marketing digital. Seu anúncio ele pode aparecer? Pode. A Mazuquim tem como objetivo explicar para as pessoas o que é marketing digital. Ela te contratou para isso? Não. Ela te contratou para você gerar lead de pessoas que querem gestão de marketing digital. Então, significa dizer que o termo que você vai escolher é muito importante. Porque se você escolher um termo muito genérico, que não deixe claro a intenção de consumo do consumidor, você pode gerar tráfego, tráfego irrelevante. E esse tráfego irrelevante pode fazer com que você gaste todo o orçamento do seu cliente, ou no seu caso ali, se você gere para o seu próprio negócio, o seu próprio dinheiro, à toa, sem gerar resultado nenhum. Então sempre pense primeiro, vou até escrever aqui, primeiro, coesão entre o termo e o que está sendo anunciado, tá? Então, primeiro, o termo ele tem que procurar a coesão. O que é mais coeso? Marketing digital. O que demonstra mais claramente a intenção de consumo do consumidor? O que demonstra mais claramente a intenção de consumo do consumidor? Quem digita marketing digital ou quem digita contratar plano de marketing digital? Concorda comigo que o segundo demonstra muito mais, fica muito mais claro que a pessoa ela quer contratar um plano, ela quer contratar uma agência de marketing digital? Fica muito mais claro, né? A partir desse momento, qual que você vai usar? Agência de marketing digital, ou que seja só marketing digital, ou contratar plano de marketing digital? Se você já sabe que a pessoa, que a empresa, nesse caso, só tem R$10 por dia, não tem lógica você querer utilizar termos muito amplos. Você vai ter que utilizar termo que demonstre claramente a intenção de consumo do consumidor. Que nesse exemplo que eu dei seria contratar plano de marketing digital. E aí aqui, então, primeiro você, coesão entre o termo que está sendo anunciado. O consumidor demonstrar claramente a intenção de consumo dele. Então eu vou escrever aqui, consumidor deixar claro a intenção de consumo dele, tá? Segundo, o que eu observo no termo de pesquisa? Aí sim eu observo o volume de tráfego. Se ele tem tráfego ou não tem tráfego. A quantidade de acesso dele é saudável ou não para aquela minha proposta. Então, primeiro eu olho a coesão do termo com aquilo que está sendo divulgado. Se a intenção de consumo do consumidor está clara. Se não tiver clara, eu vou buscar termos que demonstrem que deixem mais evidente a intenção dele de consumo. Depois que eu olhar isso, eu vi que contratar agência de marketing digital é um termo muito bom. É um termo muito bom. Contratar agência de marketing digital demonstra... Quem digita isso no Google, demonstra claramente a intenção de consumo. Aí depois é que você vai olhar se tem tráfego. E nesse caso a gente já viu o quê? Não tem tráfego. Então a gente descarta esse termo. Marketing digital demonstra claramente a intenção de consumo do consumidor? Não. O que a gente faz então já? Descarta esse termo. Empresa de marketing digital. Poxa, quem digita empresa de marketing digital está um pouco mais claro o que ela deseja, né? Ela quer algum contato, ela quer de alguma forma. Pode ser também que ela queira trabalhar numa empresa de marketing digital, pode ser. Mas depois a gente vai ter uma aula sobre negativação de termos, né? Mas demonstra um pouco mais claro que ela quer contratar uma empresa de marketing digital, que ela quer ter um relacionamento com uma empresa de marketing digital. É muito melhor do que o termo amplo, marketing digital. Então, é coeso. Respondi a primeira pergunta. Aí a segunda, tem tráfego? Tem volume de tráfego? Tá escrito aqui, tem tráfego. Então, essa daqui a gente vai utilizar. Mantém, empresa de marketing digital. E essa daqui? Planos de marketing digital. Planos de marketing digital. É coeso quem pesquisa por planos de marketing digital? Sim. Está demonstrando que ele quer saber mais informações de planos de marketing digital.
Ah, mas não pode ser uma outra agência que esteja pesquisando para poder saber o preço lá do meu cliente? Pode ser. Mas fato é que, o que demonstra mais claramente a intenção de consumo? Quem digita marketing digital ou plano de marketing digital? Ah, quem digita plano de marketing digital. Então respondemos a primeira pergunta. E a segunda, volume de tráfego. Tem tráfego? Ah, tem tráfego, olha aqui. Tá? Então essas duas nós vamos usar. Danilo, mas eu vou usar várias palavras-chave, que aí é outro ponto que eu quero trazer já para você agora. Eu vou colocar várias palavras-chave. Porque, olha, eu posso colocar preço de gestão no Google Ads, preço de gestão nas mídias sociais. Tem um monte de termo que eu posso utilizar, porque eu posso ir pesquisando aqui, ó, lá no Keyword Planner, no planejador de palavra-chave. Posso colocar aqui várias palavras-chave e pesquisando por essas palavras-chave. E todas que tiverem tráfego, por exemplo, plano de mídia social, todas que tiverem tráfego, que forem coesas e tiverem tráfego, ó, isso aqui não tem, né? Ó, planejamento, redes sociais, imaginar que, ó, gerenciamento de redes sociais, planos, é um termo coeso, mostra claramente a intenção do consumo do consumidor. Danilo, olha, esse aqui é termo coeso, tem de 100 a 1000, eu vou utilizar esse termo aqui também, então eu já vou pegar ele aqui, ó, vou copiar, vou trazer para cá e eu vou utilizar esse termo também. Aí eu vou falar uma coisa para você, não faça isso. Pense sempre nesse cara aqui, ó. Pense sempre nesse cara aqui. Que cara que é esse? A case. Pense sempre no que o seu cliente ele vai ofertar para você e o que ele está pedindo para você. O que ele está pedindo para você? Para você gerar lead de gestão de tráfego. O que ele está ofertando para você? Ele está ofertando para você R$10 por dia. Se você, vamos voltar para o nosso bloquinho de notas. Se você colocar vários termos, o que vai acontecer? Você terá uma dificuldade de gerar uma quantidade de tráfego suficiente para cada um desses termos, porque o orçamento ele é muito baixo. Por ter um orçamento muito baixo, cada um desses termos terá pouquinho tráfego. E a partir desse momento você não vai saber qual que é o termo relevante para você. Eu vou resumir aqui para ser mais rápido, mais pragmático, mais direto ao ponto. Quando o orçamento ele é baixo, quando o seu cliente ele vai investir pouco ou você vai investir um valor baixo, sempre utilize poucos termos. Pega aqueles que você mais acredita. Puxa, esses 3 aqui são os que eu mais acredito. São os termos que eu acredito que realmente vai gerar o lead relevante para mim. Ou que vai gerar a venda, que vai gerar as minhas vendas. É. Tem baixo investimento, então só trabalha com eles. Não é colocando 10, 15, 20. Não é saudável, não é inteligente fazer isso. Deu para entender? 3 termos a R$10, tudo bem, podemos utilizar, não tem problema. Eu vou só tirar esses daqui se tem tráfego. Vamos deixar então na nossa case usar esses 3 termos, gerenciamento de redes sociais, planos, não tem problema nenhum. Vamos usar esses 3 a R$10 dia. Só que o que a gente precisa de saber agora para o nosso plano ficar certinho? Quanto que o Google está falando que tem que se pagar de CPC, de custo por clique. Quando alguém vai lá no Google e faz isso daqui, ó, empresa de marketing digital, vamos abrir aqui. Ela vem aqui e digita empresa de marketing digital. Beleza, aí apareceram lá algumas agências, e aí quem for lá, e eu não vou clicar, claro, quem clicar nessa agência aqui, né, quem clicar nesse resultado, quanto que essa empresa ela vai pagar? O Google ele mostra uma média aqui. Então você tem que saber quanto que o seu cliente vai pagar por clique. E a gente vai descobrir agora. Então aqui, ó, gerenciamento de redes sociais. A média que ele está colocando, vamos sempre pegar aqui. Como ele vai investir pouco, a gente não vai nem pensar em colocar lances muito altos. Como ele só vai investir R$10 por dia, a gente vai pensar em termos que tem um valor baixo. Tá? Então, gerenciamento de redes sociais planos. É esse cara aqui. Vou aumentar só aqui um pouquinho para ficar melhor para você poder visualizar. Aí está mostrando que são R$1,90. R$1,90. Então, eu posso pegar aqui e colocar que o CPC dele é de R$1,90. CPC, R$1,90. A gente vai precisar dessa informação no momento que nós formos criar a campanha. Que já é agora a próxima aula. Criar a campanha, vai perguntar, qual que é o CPC? Você vai colocar. Eu recomendo para você sempre colocar um valor abaixo do que está aparecendo aqui no Keyword Planner. Tá? Sempre colocar um valor abaixo do que está aparecendo aqui no Keyword Planner, no planejador de palavra-chave. Por quê? Porque o máximo que vai acontecer é você, no início, não ter tráfego, porque ele é um valor baixo, então não está participando dos leilões. A partir desse momento, então,
né? Cada vez que o usuário vai lá no Google, quando eu digitei aqui empresa de marketing digital, aconteceu um leilão para aparecer quem iria aparecer em primeiro, quem iria aparecer em segundo, em terceiro e assim por diante, né? Teve um leilão. O máximo que vai acontecer é você não aparecer nestes leilões, não aparecer nem aqui embaixo. Pode ser que aconteça isso. E aí, aos poucos, você vai aumentando o teu CPC. Quando você tem um baixo investimento, o melhor dos mundos é você investir o menor valor possível de custo por clique. Porque se você investir um valor alto, imagina que você está pagando R$2 por clique. Então, com 5 cliques, acabou o teu dinheiro, acabou o teu orçamento do dia. E aí, para você poder converter com 5 acessos, você tem que ser bem assertivo para gerar um lead com 5 acessos. Tá? Então, a ideia é o quê? Investir o menor valor possível. Danilo, então se ele pediu 1,90, vamos colocar 1,50 para a gente poder ver? Vamos testar. 1,50. Vamos lá, plano de marketing digital. Qual que é o CPC? Vamos voltar lá no nosso Keyword Planner. Vamos pesquisar, vamos verificar como é que está o CPC dele. Ver resultados. E aí eu tenho aqui o CPC dele, ó, planos de marketing digital, a 1,96. Vamos trabalhar com o mesmo CPC, 1,50 também? Vamos trabalhar. CPC 1,50. E empresa de marketing digital? Vamos lá. Vamos ver quanto que está custando. Item importante que o CPC ele varia também de região, que a gente está colocando no Brasil. Talvez se eu segmentasse só, por exemplo, vou pegar um local que é caro, cidade de São Paulo. Tá? Se eu segmentasse só para a cidade de São Paulo, poderia ter um CPC maior. Porque eu tenho... O que acontece é o seguinte, a cada vez que existe uma pesquisa no Google, é um leilão que acontece. Esse leilão, como que se onera o preço dele? Quantidade de anunciantes por volume de tráfego. Se eu tenho muitos anunciantes anunciando o mesmo termo, tá? E vamos imaginar que eu não tenha muito tráfego. A partir desse momento eu tenho um CPC muito alto. Porque as pessoas, os anunciantes, eles vão querer cada vez aparecer em posições mais privilegiadas. Ou aparecer, ao menos, na página inicial. E a partir desse momento, se eu tenho muitos anunciantes, eu tenho só 7 espaços publicitários. E eu tenho 700 anunciantes. Eu tenho 7 espaços publicitários, que são os 4 primeiros, mais os 3 últimos. Daqui, quando eu faço uma pesquisa no Google, os 4 primeiros são resultados do Google. Os 3 últimos são 3 últimos resultado de anúncio. Os 4 primeiros, resultado de anúncio. Tá vendo? 4, 1... 2, 3, 4, anúncio. Isso daqui já é orgânico. Tudo orgânico, né? Google My Business, orgânico. Agora aqui já é de novo anúncio. Ó. 1, 2, 3. Então eu tenho 7 espaços publicitários. E eu tenho 700 concorrentes. E aí? Como é que faz? 693 vão ficar sem aparecer, não é verdade? Anunciantes. Então, começa-se a aumentar o CPC. Eles começam a ofertar um CPC maior. É por isso que, obviamente, você começa a ter CPCs altos, né? Tem gente aqui ofertando R$25. Por isso que o CPC fica muito alto, tá? Então essa é a questão. Agora, se por exemplo, eu tenho esses mesmo 700 anunciantes, eu tenho um volume de tráfego muito grande, pode ser que diminua o CPC. Por quê? Porque todos querem aparecer, não é verdade? Mas como tem muito acesso, muito tráfego, tem muita pesquisa, o Google ele vai rotacionando. Ó, você aparece, você aparece, você aparece. Porque geralmente não tem uma quantidade tão expressiva de anunciantes, vai colocar um orçamento diário, vamos colocar aqui, muito grande. Né? Então vai colocar um orçamento diário ali de X reais e ele vai acabar em algum momento. Então o Google ele vai rotacionando, vai aparecer você, agora vai aparecer você, vai aparecer você, vai aparecer você, para que todos possam aparecer. Beleza? Bom, então, quanto que nós temos aqui? 4,36 em alto, empresa de marketing digital. Um outro ponto também que você deve imaginar é o seguinte, se o teu cliente ele tem um baixo poder de investimento, e você um ponto que você deve também levar em consideração, se ele tem um baixo poder de investimento, na hora da escolha das palavras-chave, é aquelas palavras-chave mais baratas, tá? Então, se ele tem um baixo poder de investimento, além de você analisar a coesão entre o termo, né, a intenção de consumo do consumidor, depois verificar se tem volume de tráfego, verifica também o valor da palavra-chave. Porque se ela for muito alta, o valor for muito grande, pode ser que você tenha grande dificuldade para conseguir gerar lead. Tanto que ele está pedindo 4,35, né? Mas eu vou dar um CPC baixo. Eu vou ofertar um CPC igual aos outros, de 1,50. Danilo, mas você não vai aparecer, cara, se colocar esse valor aí, não sei. Às vezes o que o Google está colocando no Keyword Planner, no planejador de palavras-chave, não é exatamente ou nem próximo daquilo que realmente vai acontecer na prática. A partir desse momento, então, eu vou testar. Eu vou colocar 1,50. O máximo que pode acontecer
é realmente não aparecer e eu tenho que fazer algum ajuste. E se esses outros 2 termos aqui eles estiverem indo bem, não tem problema. Eu pauso depois desse termo aqui. Não tem problema nenhum. Sem crise alguma, tá? Deu para compreender isso? Então nós escolhemos os 3 termos que nós vamos trabalhar. E aí, como é que a gente continua aqui? Vamos lá, vamos dar sequência. Utilizamos o planejador de palavras-chave e respondemos a primeira pergunta, com quais tipos de campanha iremos trabalhar. Respondemos a segunda pergunta, que é como farei as minhas segmentações. Você agora já sabe como você vai segmentar, que é com aqueles 3 termos, com aqueles CPCs que nós indicamos. Com qual público eu estarei conversando e quais são as dores dele? Agora que você tem que raciocinar. Poxa, é uma agência de marketing digital, ela precisa de pessoas que querem contratar gestão de tráfego. Então, eu vou trabalhar de empresa para empresa. Você poderia conversar com quem te contratou lá na Mazuquim para perguntar para ele, tá, beleza. Mas geralmente essas pessoas, elas investem em quanto em marketing? Qual que é o seu público? Porque não é só uma relação assim, eu quero leads de marketing, leads de pessoas que querem fazer marketing digital. Mas depende, você quer empresa de pequeno porte, de grande porte, médio? Você quer que tipo de gestão em si que você deseja? Você deseja que nós impactemos mais pessoas que querem gestão de Google, mais pessoas que querem gestão de Facebook, tá? E aí tem um ponto, inclusive, importante. Muitos clientes acabam não querendo te passar tanta informação, tá? Não te passa muita informação. E a partir desse momento você tem que buscar, sondar e ter essas informações para que você possa melhor compreender, para que você possa responder, por exemplo, essa pergunta. Com qual público você vai conversar? De acordo com o enunciado que foi disposto aqui, nós temos algumas informações. Então nós vamos trabalhar com essas que nós temos, mesmo sendo escassas. Mesmo não estando sendo dito, é um público, mas são empresas que já investem no Google, são empresas que já investem em marketing digital, é isso que nós queremos. Não são microempreendedores que nunca investiram, não está descrito isso, né? Então a gente vai buscar trabalhar com as informações que nós temos. Beleza? Então, como que deve ser a nossa comunicação? É um fato, né? Se eu estou buscando, e você deve colocar sempre no lugar do cliente do seu cliente, ou se você está gerindo para você mesmo, no lugar do seu cliente. Quem vai buscar, por exemplo, planos de marketing digital, ou empresa de marketing digital, conforme nós escolhemos no dos termos, ela está querendo contratar uma agência, contratar um profissional, contratar uma empresa que sane uma dor dela. Essa dor ela pode ser... Ela já faz gestão por conta própria e ela não está satisfeita com seus resultados. Ela pode estar fazendo gestão por conta própria, mas ela quer agora está tendo um bom resultado, mas ela quer dedicar o tempo dela a outras atividades do seu negócio. Ela pode nunca ter investido em marketing digital e ela quer começar a investir agora. Ela pode investir em marketing digital com outra agência e está insatisfeita com seus resultados. Mas se você observar de todos esses pontos que nós falamos, nós sempre colocamos o termo resultado. Então ela está buscando resultado. Ou ela está buscando aumentar suas vendas, ou ela está buscando fazer com que o seu resultado de alocação de tempo seja melhor qualificado. Sempre é resultado que ela está pesquisando. Então toda a nossa comunicação vai ser voltada à geração de resultado. Comprovação de que nós geramos resultado. Tá? Então venha para cá porque eu posso te trazer resultado. Eu comprovo o resultado. Como que se comprova resultado? Falando, por exemplo, da quantidade de tempo que você está no mercado. Falando, por exemplo, da quantidade de clientes que você faz gestão. Falando, por exemplo, da quantidade de dinheiro que você faz gestão por dia. Falando, por exemplo, de um cliente A ou B ou C, que são de grande porte, que é muito renomado, que é você que faz a gestão. Né? Então, é desse tipo, é dessa forma que você fala, olha, pode confiar em mim, eu te dou resultado. Então, a nossa comunicação ela é B2B, de empresa para empresa, e vai ser focada em resultado. Aumento do seu resultado, melhoria do seu ROI, melhoria do seu ROAS, trazer mais faturamento, trazer mais lucratividade, gerar mais oportunidades para o seu time comercial poder vender. Essa vai ser a nossa comunicação, sacou? Se eu estivesse falando daquele mesmo exemplo que eu dei do zíper fino, qual que seria a minha comunicação? Né? Do que eu deveria falar? Poxa, se o zíper fino é, por exemplo, um material escasso no mercado, então nós poderíamos falar sobre, por exemplo, disponibilização desse material para todo o Brasil. Nós poderíamos falar de disponibilização em grande demanda desse material. Nós poderíamos falar de enviar lotes para quaisquer locais, porque se é escasso esse material, eu sano uma dor daquela fábrica, daquela linha de produção, dizendo para ele que ele jamais ficará sem o zíper fino. Então, dependendo daquilo que eu estou comercializando e com quem que eu vou conversar, eu tenho que ter uma copy, eu tenho que ter um engajamento diferente. Tá? Então, o teu público, o teu produto, ele faz com que você converse de uma maneira distinta. Então, são dores diferentes e eu ataco de formas
diferentes. Vai ter, por exemplo, itens que a gente vai ter que bater em preço, né? Então é a precificação. Vamos pegar o mesmo exemplo do zíper fino. Tem um monte de empresa que oferta, tá? Um monte de empresa. Eu tô colocando aqui outro exemplo. Um monte de empresa que oferta. Então eu já não vou mais trabalhar nessa relação de garantir que eu vou te entregar, garantir que eu entrego para todo o Brasil, garantir que eu faço entregas antecipadas. Agora minha comunicação, se muitos ofertam, é, por exemplo, falar sobre preço. Porque a gente sabe que geralmente as margens não são tão altas, né? Uma linha de fabricação, por exemplo, de X tipo de roupa, eu tenho que ter essa informação. Ela é baixa, a margem de lucro é muito baixa, então eu consigo falar para você que eu consigo te entregar rápido, com qualidade, para que você não tenha perda na sua produção, e eu consigo te entregar por um valor super baixo. Tá? Geralmente 20% abaixo do que é o mercado, então eu foco no preço, então eu foco na agilidade da entrega, porque produção tem que ter agilidade, faço entrega então antecipada para você e foco bastante em conseguir te trazer esses 20, 30% de economia, e consigo inclusive, como tem muita concorrência, a minha comunicação poderia ser voltada a te levar a fazer uma amostragem, quanto aos nossos zíperes finos. Ou seja, eu vou lhe enviar uma amostragem, vou lhe enviar uma certa quantidade, você vai utilizar, vai verificar se de fato aquilo que eu disse é real, e a nível de velocidade, etc, de prazo de entrega, e a partir desse momento, então, garantindo aquela precificação, eu garanto aquela precificação para você, garanto aquele valor para você, é atrativo para você como indústria vir a comprar. Então você sempre tem que se colocar no lugar do cliente. Tá? E quando você está gerindo para o seu cliente, então é do cliente do seu cliente. O que me atrairia? Eu sou uma indústria, eu sou uma indústria de roupas. O que me atrairia? Eu sou uma loja de móveis planejados. O que me atrairia? Eu sou uma loja online. Eu sou uma loja online que vendo roupas ali íntimas. O que me atrairia? Então, enfim, eu tenho um restaurante. O que me atrairia? Sempre... Ou melhor, tem um restaurante? Não, vamos pensar aqui. Eu quero... alimentação, eu quero comer, o que me atrairia? Você está lá gerindo tráfego para um restaurante. Então você sempre tem que buscar isso. O que atrai o cliente do seu cliente? Aí você descobre as dores ou o aumento de felicidade dele, toca nisso e cria suas copies, cria os seus anúncios, cria as suas redações dentro do site. Mas isso nós vamos falar mais profundamente ao decorrer das próximas aulas, principalmente quando nós estivermos falando de anúncio, criação de anúncio e de site, tá? Qual site utilizarei? Bom, eu pedi para um dos programadores aqui da Mazuquim deixar disponibilizado uma webcam para eu poder utilizar dentro das nossas aulas. Volto a dizer, assim como eu falei mais no começo, você também tem disponível, se você ainda não está utilizando a webcam, é só você entrar na sua dashboard e pedir aqui na Mazuquim Plus, você que é assinante da Mazuquim Plus, é gratuito, já está dentro do pacote que você assinou. E a partir desse momento você tem o site, tem a landing page, enfim, para que você possa utilizar. No nosso caso aqui, no meu caso, eu pedi para instalar essa daqui, ó. Então, mazuquim.com.br/marketing plus. Então, foi instalado. Eu confesso que eu não fiz nenhuma atualização nela ainda. Da forma como foi instalada, como foi pré-configurada, ela ainda continua, ela ainda está. E aí eu tenho essa composição aqui de site da webcam, tá? Então essa é a composição que eu tenho atual. Essa composição ela precisa e vai melhorar bastante ao decorrer do tempo. Quando a gente fala de site, e a aula de hoje, ela é a preparatória para a próxima aula, para que a gente realmente vá aqui no Google e comece a fazer a criação, eu preciso no mínimo de ter um site que mostre claramente, ele faz isso, entre em contato dessa forma. O usuário de Google ele é imediatista. Então, se ele pesquisar lá no Google por empresa de marketing digital, ele tem que confiar. É uma empresa de marketing digital. Aqui tá claro, né? Marketing digital, tem resultados reais com marketing digital. E tem que ter uma forma clara de entrar em contato. Eu não sei se você consegue visualizar aqui, mas ó. Tem aqui um botão de WhatsApp. Vou reduzir aqui, ó. Tem um botão de WhatsApp. Chame agora mesmo. Tá vendo? Então, a pessoa ela visualiza empresa marketing digital. Ela sabe, quem for lá no Google e digitar empresa de marketing digital, clicou no nosso anúncio, acessou, ele visualiza que nós fazemos marketing digital e, entre em contato por aqui. Danilo, é só isso então para eu poder ter um site persuasivo? Para eu poder ter um site que realmente converte? Não é só isso, mas é a premissa básica, tá? Quer resumir toda uma conversa, uma aula de 2, 3 horas? Quer resumir? Vou resumir para você. Da forma como eu disse anteriormente, diga para o seu consumidor, eu oferto isso e entre em contato comigo por aqui. Tá? Simples.
Precisa de ter um site mega elaborado e tal? Olha, tem situações específicas que você vai precisar de ter um site com bom conteúdo. Mas em essência, em premissa, geralmente quando você fala, eu faço isso, entre em contato por aqui, é o que sana já para você, é o que vai fazer com que você tenha mais, é o que vai fazer com que você tenha contatos. Então esse daqui é o WebKing que foi instalado e ele está configurado dessa forma, dentro desse layout. E o bacana é que na WebKing você tem acesso aqui à parte administrativa e aí dá para nós fazermos as alterações que nós desejarmos, né? Então dá para fazer as alterações aqui que nós desejarmos via painel de controle. Nós vamos fazer ao decorrer das nossas aulas várias alterações, ó, de layout, trocar banner, trocar a chamada de serviço para ficar mais persuasivo. Então a gente vem aqui e troca a chamada para ficar mais persuasivo, para que nós possamos o quê? Converter mais. 50% do seu sucesso ou fracasso dentro das campanhas de Google Ads está nesse carinha aqui, ó, está no site. Tá? Está no seu site. Então, eu tenho um site que não tem, por exemplo, chamada para ação. Não tem o que a gente chama de CTA, que é Call to Action. Isso daqui é uma Call to Action. Ó. Chame agora mesmo, é uma Call to Action. Fale conosco agora, é uma Call to Action. Não tem isso, não tem como o cara estabelecer, o consumidor estabelecer rapidamente um contato comigo. Então, você vai penar para conseguir gerar contatos, vai penar para conseguir gerar lead. Você vai ter uma baixa taxa de conversão, tá? Então, ao decorrer das aulas, nós vamos melhorando aqui, vamos melhorando nossa WebKing, melhorando nosso site. E também depois vai ser instalada a Lojaskin. Vai ser trabalhada, com a Lojaskin, que é a venda, para que a gente possa também fazer vendas ao decorrer das nossas aulas. Beleza? Bom, dando sequência aqui então, vamos lá. Precisarei de utilizar alguma ferramenta além do Google Ads? Olha, temos que entender a case. A case diz que quem está nos contratando, que é a Mazuquim nesse caso, vai investir apenas R$10. A gente vai colocar isso em prática, tá? Realmente eu vou colocar lá R$10 por dia para a gente poder rodar nessa case. Vai ter case que eu vou falar assim que são R$50 por dia. Vai ter case que é maior, tá? Então, nessa case específica, que é a mais basiquinha, são R$10 por dia. A partir desse momento, então, se o meu cliente só vai investir R$10 por dia, eu não vou nem criar mais do que uma campanha. Eu vou criar só uma, que é a de pesquisa que a gente já falou, com aqueles termos que nós discutimos. Por que eu estou falando isso para você? Poderíamos, por exemplo, criar públicos-alvo de pessoas que foram até o nosso site, né, foram até aqui, não clicaram no WhatsApp e também não preencheram formulário de contato. Se ela acessou o site, não clicou no WhatsApp e não preencheu o formulário de contato, significa dizer que ela não realizou ação de valor. Então eu posso colocá-la dentro de um grupo, né, dentro de um público e reimpactar essa pessoa. Criar, por exemplo, uma campanha de display, que a gente conversou na aula anterior, né, para que ela possa visualizar os nossos anúncios em sites do Google e parceiros do Google, a fim de que, então, ela sinta-se interessada em retornar ao nosso site e realizar a ação de valor que nós desejamos, que é entrar em contato conosco. Né? Poderia fazer isso. Mas, como eu tenho um budget muito baixo, só R$10 por dia, eu não vou criar público-alvo. Ou melhor, eu não vou criar campanha de remarketing. Então, Danilo, significa dizer que nós não vamos precisar de nenhum outro software, tá? Poderíamos utilizar o Google Analytics para criar esses públicos, poderíamos usar o Analytics para poder entender o comportamento do consumidor quando ele acessa a WebKing, faria sentido. Mas nessa aula em específica nós não vamos utilizar nenhum outro software que não seja o Google Ads. Além do Analytics, teriam outros, Danilo? Tem vários outros que nós podemos utilizar para poder, por exemplo, entender um mapa de calor, utilizar o Hotjar para a gente poder entender um mapa de calor. Poderíamos utilizar o Google Optimize para que nós pudéssemos fazer teste AB, né? Mas nessa case em específica nós só utilizaremos o Google Ads devido principalmente ao baixo investimento. Tá? A case colocou só R$10 por dia, então devido ao baixo investimento estou tranquilo, não vou ficar analisando muito o tráfego, o comportamento do consumidor no Analytics, o próprio Google Ads vai me ensinar isso. A fricção também é muito baixa, porque dentro da WebKing ele não tem muito para onde ele ir, né? Ele só tem a relação de entrar em contato, visualizar o que a gente faz e entrar em contato conosco. Ele pode navegar pelas outras páginas, claro que pode. Faz sentido ele navegar pelas outras páginas e seria legal saber, ele está saindo, quando ele clica na página de Instagram ele sai, então poderia criar algo para poder melhorar o Instagram, mas nessa case específica não, nós focaremos só em Google Ads. Nas outras cases sim, nós utilizaremos Analytics, utilizaremos outras ferramentas também, vou te mostrar o DataKing, como é que funciona, para que a gente possa qualificar lead, tá? Mas nessa específico só o Google Ads. Quais são os cenários de investimento retorno esperados? Então é muito importante que antes de você, ativei a campanha, comecei, que você crie o cenário de investimento retorno,
para você mesmo poder se cobrar, tô dentro ou tô fora, e para que você possa também falar para o seu cliente, olha, antes de começar, tá, você tem que fazer isso daí, olha, o seu resultado ele vai ser esse daqui, pode ser esse daqui, você tem que me cobrar no mínimo aqui para eu te trazer um cenário pessimista. Bom, na próxima aula, se você depois avançar, claro, para quem é assinante Mazuquim Plus, está assistindo essa aula pela Mazuquim Plus, quem clicar aqui em avançar para poder ir para a próxima aula, vai poder baixar a planilha, tá? É uma planilha onde a gente pode criar cenários. Eu vou abrir agora ela aqui e você pode fazer junto comigo, tá? Então eu abri aqui essa planilha aqui é de cenário, otimista, realista e pessimista. O que essa planilha ela diz? Quanto que vai ser o resultado? Ela vai trazer uma estimativa do resultado que você precisa de trazer para o seu cliente ou para você mesmo, aqui em geração de leads, tá? Para essa planilha poder funcionar, você só precisa do valor do clique e você precisa do investimento. Só isso. Então vamos lá. Qual que é o valor do clique? O valor do clique está dentro das palavras-chave que você escolheu. Nesse caso, a gente escolheu empresa de marketing digital, plano de marketing digital, gerenciamento de redes sociais. Quanto que está custando? R$1,50, não é? Então a gente vai lá na planilha e vai colocar aqui, valor do clique. Você baixa lá e faz isso, tá? R$1,50. E aí, quanto que a Mazuquim vai investir? A Mazuquim falou que quer investir R$10 por dia, não é isso? Então, se ela vai investir R$10 por dia, a gente pode colocar aqui uma estimativa do investimento mensal dela. Vamos pensar em meses de 30 dias, vai investir R$10 por dia, R$300 no mês. Vamos fazer uma estimativa mensal. Então, ela vai investir R$300 no mês. Você coloca 300. Então, olha só. R$1,50 é o valor do clique, investimento de R$300. Valor do clique, R$1,50. Vou aumentar aqui o zoom para você. Valor do clique, R$1,50. Investimento, R$300. Quantos cliques que nós teremos? 200 cliques. Taxa de conexão. Essa taxa de conexão também é chamada de taxa de perda. Você tem que considerar que nem todas as pessoas que irão até o Google e irão clicar no anúncio realmente são potenciais consumidores. Realmente são pessoas que estão interessadas em contratar um plano de gestão de marketing digital. Pode ser que ali tenha pessoas que queiram contratar curso, pode ser que tenha concorrente, pode ser que, enfim, pessoas que queiram saber apenas o que é marketing digital, tráfego irrelevante. Então você tem que considerar 10%, a gente considera 10% de tráfego irrelevante. Dentro do cenário otimista, então, investindo os R$300, nós teríamos 36 leads. 36 leads. No cenário realista, investindo R$300, teríamos 27 leads. E na pior das hipóteses, no cenário pessimista, investindo os mesmos R$300, teríamos 18 leads. Tá? Então isso aqui é um cenário de investimento retorno otimista, realista e pessimista que você tem que ter para você. Depois passou lá, 3, 4, 5 semanas. E aí você investiu os seus R$300. Aí você olha, opa, fiquei no cenário otimista, fiquei no cenário realista ou fiquei no cenário pessimista? E esses cenários aqui, eles contemplam o quê? Ó, no cenário otimista, 20% de taxa de conversão. Cenário realista, 15% de taxa de conversão. E no cenário pessimista, 10% de taxa de conversão. Que é o mínimo que você tem que trazer para o seu cliente ou para você mesmo. Beleza? Deu para compreender isso? E aí o que nós faríamos com isso daqui, Danilo? Nós temos então agora um norte de quanto que deve ser o nosso resultado. Inclusive, se essa pessoa que vai lhe contratar, ela ainda não lhe contratou, você está criando um orçamento para ela, você deve pegar isso daqui, ó, copia e envia para ela. Mostra para ela, antes mesmo dela te contratar, que você se compromete em trazer resultado. Na pior das hipóteses, você vai trazer, nesse caso, R$300, 18 leads. Deu para entender isso? Deu para compreender? Você deixa a sua proposta mais atrativa, mais atraente, para que você conquiste mais clientes. E se você está gerindo tráfego para você mesmo, aí você passa a entender realmente qual é o resultado que você tem que trazer, que vai fazer sentido para você. Fechou? Compreendeu? Bom, então é isso quanto aos cenários de investimento retorno. E agora nós iremos na próxima aula, né? Nós finalizamos a aula de hoje, entendemos que nós temos uma case, que ela tem que ser sanada. Nós fizemos o planejamento, várias perguntas, respondemos cada uma dessas perguntas. E a partir então da próxima aula, nós vamos fazer o que, Danilo? Aí nós vamos vir para cá. Cadê você? Nós vamos vir para o Google. Cadê o Google? Aqui, ó, tá aqui. Nós vamos ir para o Google Ads. E aí nós vamos, vou voltar agora aqui, ó. Vou voltar aqui. E aí nós vamos criar realmente a campanha, começar a criar a nossa campanha, colocar em prática, criando uma campanha de pesquisa com o planejamento que nós fizemos, tá? Espero que essa aula tenha sido relevante para você. Não se esqueça de ir lá, baixar a planilha, fazer esses testes de cenário, entrar no Keyword Planner, fazer essas análises, tá?
E na próxima aula eu lhe encontro para que nós possamos criar nossa campanha de pesquisa. Um grande abraço, até a próxima.